Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques desta manhã, da manhã desta segunda-feira no Brasil e no mundo? Pelo menos 7 pessoas morreram em um grave acidente de ônibus com torcedores do Corinthians. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro, quando ele capotou na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo, em Igararé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia para Taubaté, em São Paulo, após um jogo contra o Cruzeiro. Dos 43 passageiros, 36 ficaram feridos, sendo um em estado grave. 6 deles recusaram atendimento médico e 27 foram conduzidos por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, Artéries Fernão Dias e a Polícia Militar. Um helicóptero da PM precisou usar uma tecnologia de visão noturna para socorrer uma vítima. O vídeo mostra o resgate. O helicóptero pousou na estrada para prestar socorro para um dos feridos. Os militares do Comando de Aviação da Polícia Militar de Minas Gerais utilizaram óculos de visão noturna para resgatar as vítimas do acidente. Antes do veículo tombar, testemunhas informaram que estava quase todo mundo dormindo, mas alguns perceberam que ele estava rápido demais e pediram para o motorista diminuir. Foi quando o motorista gritou que tinha perdido o freio. Começou então a gritaria e todos acordaram. Logo depois, o veículo capotou, segundo o relato de torcedores ao Corpo de Bombeiros. Após o capotamento, sobreviventes relataram que os passageiros começaram a tentar sair pela janela e ajudaram a puxar outros torcedores, mas alguns ficaram presos nas ferragens. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus estava irregular. Segundo a agência, o veículo não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. E o Banco Central da China anunciou nesta segunda-feira a redução de uma importante taxa de juros. Vamos conferir. A economia do país foi abalada recentemente pelas incertezas no mercado de trabalho e por uma economia mundial em desaceleração, o que afeta a demanda por produtos chineses. O Banco Popular da China anunciou a redução da taxa preferencial de empréstimos de um ano, a LPR, de 3,55% para 3,45%. O índice serve como um ponto de referência para os empréstimos corporativos. A LPR há 5 anos, utilizada para estabelecer o preço das hipotecas, permanece em 4,2%. Monitoradas de perto pelos mercados, as duas taxas estão nos menores índices históricos. A medida anunciada nesta segunda, contrária à tendência de aumento das taxas de juros dos bancos centrais ao redor do planeta, tem o objetivo de estimular os bancos comerciais a conceder mais empréstimos com taxas mais acessíveis. A aguardada recuperação pós-Covid, depois da suspensão das restrições de saúde no fim de 2022, perdeu ímpeto nos últimos meses. Os números fracos divulgados nas últimas semanas aumentaram a pressão para que as autoridades apresentem um grande plano de recuperação, mas as pessoas que comandam a política econômica em Pequim continuam relutantes. A desaceleração econômica deixa em risco a meta de crescimento estabelecida pelo governo, de cerca de 5% para 2023. Caso o objetivo não seja alcançado, o país vai registrar uma das menores taxas de crescimento anual em décadas, sem considerar o período de pandemia. A eleição para presidente do Equador será decidida em segundo turno no dia 15 de outubro. A disputa será entre a candidata esquerdista Luísa González e o empresário Daniel Noboa. Neste domingo, aconteceu a votação do primeiro turno com um forte esquema de segurança. Todos os candidatos à presidência tiveram proteção reforçada com esquema de segurança especial. A preocupação do Exército era evitar novos atentados, como o assassinato do candidato Fernando Villavicencio durante a campanha eleitoral. Mas a votação aconteceu sem incidentes graves. As urnas foram fechadas no final da tarde e, em seguida, teve início a apuração em todo o país. Os candidatos Luísa González e Daniel Noboa vão disputar o segundo turno. Os dois lideraram a votação para presidente com mais de 50% dos votos. Luísa González foi a mais votada e Daniel Noboa ficou em segundo. No Equador, o segundo turno ocorre quando nenhum candidato alcança 40% dos votos e 10% a mais do que o segundo colocado. A chapa de Fernando Villavicencio
teve Christian Zurita como candidato e ficou em terceiro. 8 chapas foram inscritas para a disputa para presidente e vice-presidente. A expectativa nos Estados Unidos é que o ex-presidente Donald Trump se entregue nesta semana às autoridades da Geórgia. Ele vai responder à 4ª acusação de tentativa de interferir nas eleições de 2020. A decisão de Donald Trump de não participar do debate do Partido Republicano, que também acontecerá na Geórgia, reforçou a tese de que ele vai se entregar à justiça. O ex-presidente é o nome favorito do partido para a disputa das próximas eleições presidenciais. Ele enfrenta quase 100 acusações criminais em 4 casos diferentes. Mas a estratégia de Trump, segundo os analistas políticos, seria usar essas acusações criminais para promover sua carreira política. O ex-presidente tem uma vantagem significativa na maioria das pesquisas primárias entre os republicanos. Trump foi acusado no condado de Fulton, na semana passada, de extorsão e de chefiar uma equipe de 18 pessoas que tentou reverter a vitória do presidente Joe Biden na Geórgia, um estado decisivo para o resultado das eleições. Espera-se também que os outros réus se entreguem nos próximos dias. E vamos agora falar de Copa do Mundo. Diante de 75 mil espectadores em Sydney, a seleção espanhola conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo Feminina de Futebol com uma vitória por 1-0 sobre a Inglaterra. A primeira edição do torneio, com 32 seleções, foi sucesso de público. Vamos conferir. A Espanha se sagrou campeã da Copa do Mundo Feminina neste domingo. La Roja derrotou a seleção da Inglaterra por 1-0 em uma final histórica e garantiu seu primeiro título mundial na categoria. As espanholas também levaram os prêmios de melhor jogadora do torneio para a meio-campista Aitana Bonmati e melhor jovem jogadora para a atacante Salma Paraluelo. Foi uma grande noite, realmente inesperada. Conseguimos os ingressos ontem, então foi ótimo ver a Espanha em Sydney. Tenho muito orgulho das meninas, foi uma partida muito boa. A 9ª edição da Copa do Mundo Feminina, sediada na Austrália e na Nova Zelândia, foi a primeira com 32 seleções participantes. Na edição anterior, disputada na França em 2019, foram 24. O Mundial foi marcado por estádios cheios e recordes de público. Para a final, quase 75 mil torcedores lotaram o Stadium Austrália. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco é o Kleber Werneck que volta com mais informações para você às 11 horas. Não perca, até mais.